A graça e a paz do Senhor, queridos. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 16, queridos. Um texto bem conhecido. Vamos a partir do verso 24. Mateus 16, verso 24. Diz assim a palavra do nosso Deus. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Vou ler de novo esse verso. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E ele vai explicar o porquê. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Até aqui, queridos. Senhor Jesus, caminha aqui no nosso meio, faz a tua boa obra, Senhor, para que muitos possam querer te seguir, muitos possam andar nos teus passos, seguindo ao Senhor, aprendendo de ti. Faz a tua boa obra aqui nessa igreja, Senhor, transforma cada coração, fala conosco do teu trono, me anula, Senhor, e que o Senhor possa fazer aquilo que o Senhor quer fazer no meio de todos nós. Fala com cada um, em nome de Jesus, amém. Queridos, esse é um texto bem conhecido de Jesus, né? Ainda bem. E é interessante vermos o que Jesus diz. Jesus diz que quem quiser segui-lo, quem quiser, não é obrigatório, claro, Deus deixou isso livre para a escolha do ser humano. Quem quiser segui-lo, e aí é uma opção de cada um, mas quem quiser segui-lo tem que fazer algumas coisas, que é negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Quem quiser, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, Jesus diz. Por que Jesus disse isso? Ele explica, porque quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida nele vai encontrá-la. Veja, queridos, que o grande termo aqui, nesses 3 versos, no último verso ele diz, né? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, o que poderá o homem dar em troca da sua alma? A grande palavra aqui nesses 3 versos é a palavra vida, que Jesus está falando. Quem quiser salvar a sua vida, viver de acordo com a sua própria mentalidade, de acordo com a sua visão de mundo, quem quiser viver em torno de si mesmo, vai acabar perdendo a vida. Mas quem fizer isso que eu disse aqui, de se negar, tomar a sua cruz e me seguir, vai encontrar vida. Então, o grande termo aqui nesses 3 versos é a palavra vida. E ele fala, se você quiser salvar a vida, vai perder. Mas quem perder a vida em mim, vai encontrar uma outra vida, e essa sim é a que satisfaz. Veja, querido, o que você chama de vida? Esse é o grande ponto aqui, porque dependendo do que você chama de vida, se você quiser salvar isso, você vai se perder. É isso que Jesus está dizendo. Dependendo do que você chama de vida, se você tentar salvar isso, você vai se perder. Por quê, querido? O grande problema aqui é o que acontece, vejam só, o que acontece se o que você chama de vida é algo sem valor. Vou repetir. O que acontece com a sua vida se o que você chama de vida é algo sem valor? Eu acho que é fácil concluir que se você chama de vida o que não tem valor, imediatamente, automaticamente, inescapavelmente, a sua vida vai ser sem valor. Porque você está chamando de vida, olha, é isso que eu quero viver, é isso que eu penso, essa aqui é a forma que eu vou conduzir o meu ser. Se isso não tem valor, não tem significado, a sua vida vai ser algo sem valor. Automaticamente. Se o que você chama de vida não tem significado, você vai se sentir sem significado. E é por isso que muitas pessoas, quando vivem uma vida, chamam de vida algo sem valor, elas se sentem vazias, sentem que a vida não tem sentido, sentem que a vida não tem significado, a vida não tem valor, né? Se sentem sós. Qualquer coisa deprime essa pessoa, ela vive sem alegria. Porque ela está chamando de vida algo que não tem valor. Então é óbvio que ela vai se sentir sem sentido, sem significado. A vida não vai ter valor, não vai ter sentido para ela. Tem vários sintomas disso, por exemplo, quando uma pessoa está numa multidão, mas se sente só. Quando uma pessoa está repleta de bens materiais, mas se sente pobre, se sente vazia. Porque, de novo, ela está chamando de vida algo que não tem valor. Isso aconteceu, por exemplo, na igreja de Laodiceia. Numa igreja aconteceu isso. Veja só, não estou falando apenas do que acontece lá fora. Aconteceu numa igreja. Está lá em Apocalipse capítulo 3, verso 17, a igreja de Laodiceia. Era uma igreja que dizia em alto e bom tom: eu estou rica, estou abastada, estou cheia de bens, né, não preciso de nada. Veja, queridos, o que mais a pessoa podia querer? Ele diz, eu não preciso de nada, eu estou rico, estou abastado, eu tenho tudo que eu quero, tudo que eu preciso. Mas apesar disso, o que Jesus disse para essa igreja? Você é miserável, você é pobre, você é cega, você é nu, está nua.
Porque tudo isso que a igreja tinha como vida, o que chamava de vida, o que dizia que ela achava que tinha valor, Jesus virou para ela e disse: tudo isso não vale absolutamente nada. E assim, você vai acumulando essas coisas que você acha que vai trazer significado para a sua vida, acumula mais, adquire mais, e você continua miserável, pobre, cega e nu. Aquela igreja estava vivendo uma mentira, porque ela achava que tinha tudo, que não precisava de nada, mas Jesus disse para ela: isso é uma mentira. Não é que você não precisa de nada. Na verdade, você não tem nada. Você não tem nada, porque colocou o valor, fez da razão do seu viver algo que não tem valor, que não tem significado, que não traz sentido para a vida do ser humano. E aí Jesus diz: se você quiser salvar isso, você vai se perder. Você vai perder a essência do seu ser, vai perder significado, vai cair em depressão, porque está vivendo uma mentira. Então o que Jesus está dizendo é: o que muita gente chama de vida, na verdade está matando essa pessoa. O que muita gente chama de vida está empobrecendo essa pessoa, está esfacelando essa pessoa por dentro. Está correndo atrás de uma coisa, está vivendo em função de algo que não traz plenitude dentro do ser humano. Não traz essa paz que foi falada aqui. Pode estar acontecendo a mesma coisa, mas eu estou em paz. Tem muita gente que não está acontecendo nada ao redor, pelo contrário, tudo ao redor está bem, mas ela não tem paz. Ela se sente vazia, se sente pobre, cega, miserável e nu. Jesus diz: quem quiser salvar essa vida, entre aspas, vai perder. A forma de você viver a vida, queridos, pode prejudicar, inclusive até matar, nas palavras de Jesus, prejudicar ou até matar a sua alma, as suas emoções, os seus relacionamentos, os seus valores. Dependendo de como você vive a vida, vai prejudicar a sua alma, vai prejudicar os seus valores, os seus sentimentos, os seus relacionamentos. Por isso que Jesus diz: o que aproveita? Jesus foi enfático: o que adianta? O que aproveita você ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? E perder os seus relacionamentos? E você olhar no espelho e falar: quem eu sou? Eu me sinto vazio, nada disso está me completando. Eu conheço uma história de um jogador, agora não me lembro se é de futebol americano ou de beisebol, que ele falou: o meu grande objetivo da vida, a razão do meu viver é me tornar o maior jogador da história dessa liga. E eu vou correr atrás disso e eu vou conseguir. E esse foi um jogador exímio, quebrou todos os recordes de pontuação, ganhou todos os campeonatos possíveis, ganhou todos os troféus, era capa das maiores revistas americanas, era um sucesso absoluto. Era o assunto do momento, todo mundo conhecia o nome dele, todo mundo falava dele, estava no comercial das TVs, estava em todo lugar, pôster dele em outdoor. Até quando ele chegou no topo, não tinha mais o que conquistar, não tinha mais o que ganhar, não tinha mais o que vencer, ele falou: eu consegui, eu atingi o topo, eu venci tudo, eu sou o maior da história. E ele relata isso, que quando eu cheguei nesse topo, eu pensei: o que eu conquistei? Eu estou me sentindo vazio. Todo mundo fala de mim, mas eu estou me sentindo só, estou me sentindo vazio. É para isso? O que isso produziu na minha alma, nos meus relacionamentos, para tanto esforço, para tanto sacrifício? Arrebentou os relacionamentos dele. Ele não tinha profundidade como ser humano, falava só de esporte, não tinha conteúdo, estava vazio, queridos. Porque fez da razão da vida dele, ele chamou de vida, algo que não é para ser chamado de vida. Tem o seu valor, mas não é isso a razão da vida do ser humano. Então, o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Cuidado naquilo que faz que você coloque em primeiro lugar na sua vida, que faz que você vive em função daquilo. Porque isso pode te levar a um empobrecimento terrível espiritual, te leva, inclusive, a uma desumanização. Você endurece o seu coração, perde os seus relacionamentos, tudo perde valor e só fica como valor aquele foco, aquele objetivo. Abra comigo em Romanos capítulo 8, queridos, por favor. Jesus está falando, a diferença, da mentalidade do Evangelho, da mentalidade dele e da mentalidade das pessoas, do que elas chamam de vida. Romanos 8, verso 5. Olha o que o apóstolo Paulo diz: quem vive segundo a carne, segundo os objetivos desse mundo, chamando de vida segundo a carne, tem a mente, claro, voltada para o que a carne deseja. Sua carne deseja muitas coisas, queridos. Mas quem vive de acordo com o Espírito, de acordo com o que Deus chama de vida, com os objetivos de Deus, tem a mente voltada para o que o Espírito de Deus deseja. Agora, ele vai falar exatamente o que Jesus disse. A mentalidade da carne, viver em função do que a carne deseja, é morte. Vai trazer vazio, vai trazer depressão, não tem jeito, é morte. Mas a mentalidade do Espírito,
viver em Deus, olhar para Deus, seguir Jesus, é vida e é paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque vai colocar Deus em segundo plano, terceiro plano, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne, vivendo a partir apenas dos seus objetivos, do que a carne deseja, não pode agradar a Deus. Verso 13. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, ele vai repetir, morrerão. Sua alma vai se esfacelar. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, os desejos da carne, os objetivos da carne, as prioridades do mundo, vocês viverão. Simples assim. Veja, queridos, esse texto, claro, está falando, óbvio, de pecado, porque pecado é algo que realmente é separado da vontade de Deus, dos objetivos de Deus. Mas tem gente, queridos, que não vive uma vida de pecado. Vive uma vida razoável, uma vida sóbria, uma vida normal. Mas ainda assim, elas se sentem vazias e não têm a mentalidade do Evangelho. A mente dela é para servir os desejos dela, servir o que a carne dela deseja. Ela não está em pecados, nem vivendo, mas está vivendo com a mentalidade que não é do Evangelho. A Bíblia chama de desejos da carne não apenas o pecado, mas também a vaidade, também a cobiça. Isso são desejos da carne. O pecado nos desfigura, mas a vaidade, aquilo que não servir, aquilo que não tem valor, vai deixar o ser humano vazio. Jesus diz, não é possível servir a dois senhores, não dá. Se você colocar qualquer coisa, não, eu amo Deus, mas amo também essa outra coisa. Jesus diz, não dá para servir a dois senhores. Ou você vai amar um e odiar o outro, ou vai odiar um e amar o outro. Não tem jeito. Então, a mentalidade da carne, se você servir apenas o plano terreno, o plano transitório, o plano que passa, a sua alma vai ter problemas. Você vai ter perda de significado, vai se sentir vazio, vai se sentir só, vai olhar para a vida é isso, é levantar, trabalhar, dormir. Levantar, trabalhar, dormir. Levantar, trabalhar, dormir. Como que a pessoa não vai perder o significado? O que é, queridos, que tem valor para você? O que é que tem valor para você? Jesus diz, onde está o seu tesouro? Aquilo que você dá mais valor, aquilo que você chama, é isso que eu quero, esse é o meu tesouro. Jesus diz, aí está o seu coração. Aí está o seu coração. E aí o que é o seu tesouro? Onde está o seu coração? O que é que te alegra, queridos? Tem muita gente que precisa de muita coisa para se alegrar, precisa de um espetáculo para chamar a vida de espetacular. Precisa de gastronomia requintada para que a vida tenha sabor. Tem gente que faz muitas exigências porque o que tem dentro não está fazendo ela feliz. Então ela tem que buscar a felicidade fora. Tem gente que precisa de formas de entretenimento, as mais mirabolantes, para quê? Para preencher o vazio. Ela não vive bem consigo própria. Se ela ficar trancada dentro de casa 1, 2, 3 dias, ela se sente vazia, não sente bem. O que aconteceria, queridos? Quero que você pense aí consigo próprio. O que aconteceria se tudo lhe fosse tirado? O que aconteceria se tudo te fosse tirado? Por exemplo, ocorresse uma guerra aí, mundial, não sei, como já ocorreram várias vezes, e aconteceu na Bíblia inúmeras vezes, né? Império Assírio, Império Babilônio, Império Persa, Império Grego, devastando regiões imensas, e as pessoas perderam tudo. Inclusive quem servia a Deus. Jeremias, por exemplo, perdeu tudo. O que aconteceria com você, como ser humano, se você perdesse tudo, numa guerra ou numa perseguição, como perseguiram os cristãos tantas vezes? Uma catástrofe natural também. O que aconteceria? Sobraria alguma coisa em você para se alegrar? Ou não sobrou nada, perdi tudo, não sobrou nada em mim. Querido, se não sobrar nada em você quando removeu coisas da sua vida, não sobrou nada, é porque já não havia nada ali. É isso que Jesus está dizendo. Se você quiser salvar isso que você chama de vida, você está se perdendo. Se arranca tudo de você e não sobra nada, é porque o seu eu já estava vazio antes. Estava apenas preenchendo com coisas, com distrações, com caprichos, com coisas, mas não havia um ser profundo, um ser pleno, um ser abundante, um ser que olha para si mesmo e é grato. Eu estou vivo, eu tenho Deus, eu sou o que eu sou, e Deus me abençoa, eu estou com Ele. Se alguém dissesse, olha, se acontecesse isso comigo, uma tragédia, eu perdesse tudo, uma guerra, eu perdesse tudo, a vida perderia sentido. A vida perderia sentido, não teria mais nada, perderia sentido. Irmãos, com todo respeito, isso é uma blasfêmia. Você falar isso é uma blasfêmia contra Deus. Se tirar tudo e você falar, a minha vida não tem sentido. Peraí, você coloca sentido então em coisas? Você chama de vida, o que Jesus está dizendo, você está chamando de vida, coisas. Porque se você perder elas, você diz, minha vida não faz mais sentido, isso é uma blasfêmia contra o que Deus te deu, quem você é em Deus.
Você só tem significado se tiver coisas. Queridos, há um culto hoje, atualmente, na nossa sociedade, ao ter. Uma idolatria, verdadeiramente uma idolatria. Que as pessoas fazem, na verdade, querendo ou não, as coisas muitas vezes são os nossos deuses. Meu objetivo, meu sucesso é o meu Deus, é o meu ídolo. É isso que me traz sentido na vida. Aquilo que te traz sentido na vida é o teu ídolo, é o teu Deus, é aquilo que você serve. Porque se você perder, você sente perdi tudo. Então aquilo é o teu Deus, é o teu ídolo. Isso é o que você chama de você? Você é isso? Queridos, você não é o que você tem. Você é o que você é. Se você tivesse nascido numa África e vivido numa tribo lá e nunca ganhasse nada, você ainda era um ser humano amado por Deus. Se tivesse tudo ou não tivesse nada, Deus olha com o mesmo carinho, com o mesmo amor. Não põe o significado do seu ser em coisas. Muitas pessoas estão perdendo o sentido da vida, estão perdendo o significado, queridos, porque, sabe por quê? Porque elas se enxergam assim. Elas se sentem vazias, se sentem sem significado, porque elas se enxergam assim. Essa forma de enxergar a vida, ela está se enxergando como algo vazio, como algo sem sentido. Então, se ela se enxerga assim, ela vai se sentir sem sentido. Abra comigo no Salmo capítulo 115, queridos. Quero mostrar para vocês um princípio bíblico que é muito interessante. Salmo 115. Nesse salmo, que vai nos mostrar que a gente se torna semelhante, prestem atenção, a gente se torna semelhante àquilo que a gente admira. Aquilo que você admira, você se torna semelhante. Salmo 115, verso 4. Os ídolos deles, falando da idolatria dos outros povos, né? E eu falei agora o que é os ídolos modernos. Os ídolos deles, de prata e ouro, e hoje a gente pode trocar os ídolos deles, prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. E não emitem som algum com a garganta. Não é? As imagens lá que algumas religiões adoram, não tem boca, não tem ouvidos, não tem mãos, etc. E agora o que ele fala no verso 8? Tornem-se como eles, aqueles que os fazem, e todos os que neles confiam. Confiem no Senhor, ó Israel, Ele é o seu socorro e o seu escudo. Ele está dizendo, essas imagens, ou qualquer ídolo que você coloca, qualquer objetivo, aquilo que você chama de razão do seu viver, que é o seu ídolo. Essa é a razão do seu viver. Se você chama isso de razão do seu viver, ele fala, tornem-se como essa razão do seu viver, os que nele confiam. Não tem boca, não tem olhos, não falam, não veem, e você acaba se tornando parecido, semelhante com aquilo que você admira. Aquilo que é a razão do seu viver, aquilo que você concentra o seu pensamento, aquilo que você aspira, os seus anseios, o que você admira, você se torna semelhante. E é por isso que atualmente muitas pessoas que eles dizem muito, mas falam muito pouco, tem pouco conteúdo. Muitas pessoas ouvem muito, mas também não absorvem muita coisa. Muitas pessoas veem muitas belas paisagens, viajam e tudo, mas isso não está produzindo vida dentro dela, porque elas estão olhando para coisas que não têm olhos, não têm vida, não é algo vivo. Estão chamando de razão do viver algo que é morto. E logo a pessoa vai se tornar morta também. Quem é você, queridos? Quem é você? Não estou perguntando onde você trabalha, não estou perguntando quantos diplomas você tem, não estou perguntando quantos bens, quantos imóveis ou móveis você tem, ou o que você alcançou. Quem é você? Para Deus, queridos, prestem atenção. Para Deus, o mundo pode te olhar de qualquer forma. Pelo sucesso que você tem, pela carreira que você tem, o que você alcançou, os seus diplomas. Mas Deus não vê você assim. Para Deus, você não é um papel pendurado na parede. E se você se olha assim, você está enxergando a vida de uma forma completamente diferente do que Deus enxerga. Para Deus, você não é um diploma, um pedaço de papel pendurado na parede. Para Deus, você não é um número na conta bancária. Você não é nada disso. O que nós chamamos de vida pode nos fazer se perder. Qual a solução? Porque aí você pergunta, o que tem de estranho a pessoa se sentir vazia, se ela chama isso de vida? É óbvio que ela vai se sentir vazia. Qual que é a solução? Jesus diz, perca aquilo que você chama de vida e entre na mentalidade do Evangelho. Passe a enxergar, a dar valor às coisas que eu dou valor. Jogue essa forma de pensar e me coloque como teu Deus, como seu Senhor, como aquilo que te traz paz, aquilo que você confia. Salmo 115 diz, se você confia nessas coisas, você se torna como elas. Agora, Israel, confie no Senhor, que é o teu socorro, que é o teu escudo. Faça de Deus a razão do seu viver, queridos. Faça de Deus a razão do seu viver. Qualquer coisa diferente disso, queridos, é uma
Idolatria é uma vida que tem problemas e que a alma vai se rebelar. Então, queridos, veja, como você enxerga a vida? Vamos lá. Como você enxerga a vida? Isso é muito importante, queridos, porque Deus não tem compromisso com a mentira, não tem compromisso com ilusões, não tem compromisso com caprichos. Só existe bênção para aquilo que é real. Aquilo que Deus não chama de vida, Deus não tem como abençoar. Porque Ele não pode ser cúmplice de algo que só vai te fazer se sentir mais vazio, que só vai te fazer você ser mais superficial e correr atrás de coisas que só vai te trazer peso e, no fim, você vai olhar como aquele jogador de beisebol. Meu Deus, o que eu sou? Eu estou me sentindo tão vazio. Muitas pessoas que só se sentem bem, só sentem que a vida só tem sentido se as circunstâncias estiverem favoráveis. Por isso que eu falei, a música aqui, né? Eu não olho as circunstâncias, não. Tem gente que só se sente bem consigo mesma, só se sente em paz se as circunstâncias estiverem favoráveis. E essa não é a mentalidade do Evangelho, como essa música nos mostra. Abra comigo, queridos, em 1 Pedro, capítulo 1. Vamos lá começar a martelar nessas formas de enxergar a vida que não são como Deus enxerga. 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Que a gente, queridos, possa aprender a ter a mente de Cristo. Amém. A olhar a vida como Deus vê. 1 Pedro 1, verso 6. Tem gente que só se sente bem se as circunstâncias estiverem favoráveis. Agora, olha os cristãos que tinham a mente de Cristo, que enxergavam a vida conforme Deus quer. 1 Pedro 1, 6. Nisso vocês exultam, nisso vocês se alegram, nisso vocês se sentem bem. Ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Não está nada favorável às circunstâncias. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece. Olha a visão de Deus. Vocês estão com problemas, mas estão se alegrando, muito bem. Porque a fé que vocês têm é mais valiosa do que o ouro. Para Deus, a fé é muito mais valiosa do que o ouro que perece. Mesmo que refinado pelo fogo. É genuína a fé, né? E resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. Olha aí a alegria deles. Por que eles estavam tão alegres, mesmo perdendo tudo, mesmo as circunstâncias desfavoráveis? Porque, apesar de não terem visto, vocês o amam. E apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. A razão de vida deles estava em Deus, porque amavam a Deus. Perdeu? Não, eu ainda tenho Deus. Pois vocês estão alcançando o alvo, o objetivo da sua fé, que é qual? A salvação das suas almas. Eles estavam perdendo tudo, queridos. E o que o apóstolo Pedro diz? A fé de vocês é mais valiosa do que o ouro que vocês estão perdendo. E vocês aprenderam, vocês entenderam, porque vocês amam Ele, e por estarem amando Deus, vocês têm essa alegria indizível, porque vocês estão alcançando o alvo da sua fé, que é a salvação das vossas almas. Isso é lindo demais, queridos. Quando você perde coisas, você está perdendo apenas coisas. Não está perdendo nada de quem você é. Quem você é permanece intacto, absolutamente intacto, a menos que você se deixe perturbar por perder essas coisas e passar a se amargurar, a se deprimir e a dizer eu não tenho valor, eu não tenho sentido, perdi tudo, sou um fracasso. Aí sim você pode se atrapalhar e vai alterar o seu ser. Mas quando você perde coisas, você não perde vida, queridos. Você não perde vida, você continua intacto. Esses dias minha esposa viu um filme de uma pessoa que se tornou tetraplégica. Aí tem aquela conversa, né, da eutanásia e tudo. E eu pensei, o que aconteceria se eu ficasse tetraplégico? Irmãos, tem um sofrimento, claro, que é uma mudança muito grande da forma de vida, né? Eu sou uma pessoa que gosta de movimentar, me exercitar. Mas depois fiquei pensando, peraí, eu vou ter que adaptar muita coisa, mas eu não teria mudado em nada, eu continuaria eu. Eu só estaria talvez imóvel, tendo que ser levado por alguém, mas eu continuaria o mesmo. Eu pensei, bom, a primeira coisa, como eu sou do serviço público, eu me aposentaria. Já começou bem. Já começou bem. E depois, teria que ser muito grato a Deus por estar no serviço público, posso me aposentar. Ia ler todos os livros que eu gostaria de ler, e eu não tenho como. Assistiria todos os filmes e seriados que eu poderia, que eu não tenho como. E curtiria a vida, continuaria talvez pregando, continuaria vivendo, porque eu continuaria o mesmo. Só perderia movimento, mas eu continuaria o mesmo, queridos. A gente coloque valor no que tem valor. Eu continuaria o mesmo. Sabe o que faz você deixar de ser o mesmo? O pecado. Porque o pecado te desfigura. Aí você olha para você e está olhando algo mal, está olhando que não é o ser que você quer ser.
O pecado sim te desfigura. O pecado sim te tira a vida. Agora, o mais, queridos, a gente se adapta, a gente vai em frente, a gente corre atrás. Hebreus capítulo 10, queridos, por favor. Essa é a mentalidade do Evangelho, queridos. Verso 34. De novo, cristãos com a mente de Cristo que entenderam o Evangelho. Hebreus 10, verso 34. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram, olha, de novo, no meio da confusão, aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam, eles tinham certeza, que possuíam bens superiores e permanentes. Queridos, entenderam ou não o Evangelho, eles aqui? Sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Não abram mão disso. Isso você não pode abrir mão. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar. Diante dessa dificuldade, vocês precisam perseverar. De modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará. E o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, que entendemos o Evangelho, perdendo tudo, não somos dos que retrocedem e são destruídos. Porque chamaram de vida o que não tem vida, elas se perdem. Mas somos dos que creem e são salvos. Que a gente não tenha essa mente, queridos. Quando acontecer tal coisa, eu vou ser feliz. Quando as circunstâncias estiverem assim, eu serei feliz. Quando eu tiver X ou Y, eu vou estar feliz. Querido, a sua vida, para ter significado, não depende de nenhuma circunstância. Você tem significado, independente de tudo que está ao seu redor. Você tem significado para Deus. Você tem significado para Deus. Ele te dá valor. Ele ama você, independente do que acontecer ou deixar de acontecer. Se ficar tetraplégico, se perder tudo, se te perseguirem ou acontecer o que for, Deus ama você e você tem significado. Amém. Você pode repetir isso comigo, queridos? Eu tenho significado em Deus. Eu tenho significado em Deus. Ninguém tem o direito de se sentir vazio. Tem que olhar para Deus e falar, meu Deus, como Deus me ama. Ele me criou como Deus me ama. Não se deixe, queridos. A alegria não pode ser filha das circunstâncias. A alegria, como diz Gálatas 5, é um fruto do Espírito Santo. É um fruto de Deus estar com você. Um fruto de Deus te amar. A alegria tem que estar alicerçada em Deus. Porque eu tenho Deus, porque Deus me ama, porque eu tenho salvação eterna, porque eu sou filho dele, eu vou viver alegre. Posso ter minhas perturbações, minhas tristezas passageiras, mas a minha alegria, minha razão de viver é Deus, é Jesus. A insatisfação, queridos, gera as piores derrocadas. Se você se sente insatisfeito, por exemplo, Davi era o rei de Israel, tinha uma riqueza tremenda. Diz que na época dele, de Salomão, metais preciosos não tinham valor algum, até a prata não tinha muito valor, tanto prata, tanto ouro que tinha. Só que ele se sentiu insatisfeito e foi, apesar de ter várias mulheres, e foi atrás de mais uma. Adão estava num lugar perfeito, não havia dor, não havia nada. Mas foi atrás de algo mais. Satanás, Lúcifer, né, tinha absolutamente tudo, um dos anjos mais poderosos. Veja, vai crescendo em coisas que a pessoa tem, mas se ela fizer da razão de viver outra coisa, ela vai cair, ela vai se esvaziar. Eu mandei uma mensagem no grupo da igreja, quem não tiver, depois se inscreva, que diz assim, muitos empregados querem ser empresários, muitos empresários querem ser políticos, muitos políticos querem ser reis, muitos reis querem ser deuses. Mas, para espanto de todos, o único homem que era o Filho de Deus queria ser apenas servo. Então, cuidado com os seus objetivos. Não tem problema algum você querer crescer na vida. Só não chame isso de vida. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Filipenses 2, seja a atitude de vocês, prestem atenção, seja a atitude de vocês a mesma que havia em Cristo Jesus, que era qual? Que, embora sendo Deus, não considerou-se o ser igual a Deus algo que devia se apegar. Não se apegue a estar no topo, não se apegue a ser um sucesso absoluto, não se apegue a objetivos imensos. Não. Ele se esvaziou, serviu, se tornou semelhante ao homem, se humilhou. Se a vida, meu irmão, se você tiver que se humilhar, se na vida você tiver que passar por dificuldades, tem o mesmo sentimento de Jesus. Ele que tinha absolutamente tudo, tinha o poder para fazer o que quiser, queridos. Ele fazia assim, e tudo era maravilhoso. Ele se humilhou, se esvaziou e falou, não, se é por isso que eu tenho que passar, eu vou passar. Porque ele não se apegou a ser como Deus, de que nada vai me acontecer de mal, eu nunca vou sofrer nenhum problema. Ele não se apegou a isso. Não, eu sou Deus, mas se eu tenho que passar por problemas, eu passo. Eu passo e alegre, me humilhando, não tem problema.
Vocês já perceberam que quanto mais profunda é uma pessoa, menos ela precisa para ser feliz? Quanto mais profunda é uma pessoa, menos ela precisa para ser feliz. E o inverso é o contrário. Quanto mais vazia é a pessoa, mais coisas ela precisa para ser feliz. Então, queridos, o reino de Deus não se baseia em circunstâncias. O reino de Deus não é comida e não é bebida, mas é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Veja Jesus. O que ele teve que passar? Ele foi para a cruz, queridos. A pior coisa que a gente sequer pode sonhar, o que é morrer numa cruz. Ele passou por isso. E apesar daquelas circunstâncias, Isaías 53 diz, ele viu tudo aquilo e se alegrou com o que teve que passar, com o que teve que viver. Então, de novo, você se torna parecido com o que você admira. Se você admira a sua vida apenas se ela estiver bem, baseado nas circunstâncias, você vai ser como as circunstâncias, volátil, frágil e superficial. A sua vida tem que ser firmada em Deus. Primeiro ponto, sua vida não tem valor por causa das circunstâncias, mas apesar delas. Segundo ponto, tem muita gente que só se sente bem consigo própria, só acha que a vida tem valor se a pessoa se olhar no espelho e se achar linda, maravilhosa e bela. Há um culto, querido, ao exterior, a como a pessoa aparenta. Esquece-se do interior. Hoje ninguém cultiva o interior, ninguém procura ter conteúdo, ser intelectual, estudar, crescer. Há um culto enorme à imagem, à estética. Abra comigo em 1 Pedro, queridos, capítulo 3. Se você chamar de vida a sua beleza, o seu culto à beleza, Jesus diz, se você chama isso de vida, você vai perder sua vida. Vai se sentir vazio. É inescapável, vai se sentir vazio. 1 Pedro, capítulo 3. Não chame isso de vida. Capítulo 3, verso 3. Olha o conselho que Pedro está dando às mulheres. A beleza de vocês, mulheres e homens também, a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, prestem atenção nisso, porque isso é o que é a mentalidade do mundo, e querendo ou não, a gente acaba pensando assim. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo. As mulheres hoje estão se tornando belíssimas, queridos. Tem cirurgias estéticas espetaculares para transformar a pessoa numa Barbie, transformar a pessoa malhação, academia para todo lado, tem tudo que é tipo de coisa. Mas, o que acontece? Qual que é a beleza que Deus quer que você tenha? Principal, não tem problema ter a outra, mas a principal, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Olha como Deus enxerga, queridos. Deus não está nem aí, queridos, para a sua carcaça. Carcaça. A Bíblia chama, quando o apóstolo Pedro fala do corpo dele, fala, esse é meu tabernáculo, é a minha tenda. Deus não olha isso, queridos. Por favor, mulheres, sejam lindas. Homens, se cuidem. Até porque faz bem também para o corpo, para a saúde. Mas não faça disso a razão do seu viver. Porque, querendo ou não, a beleza de todo ser humano, como o apóstolo Paulo diz, o meu corpo exterior está se corrompendo com a idade, vai avançando, vou perdendo isso. Você vai perder isso. Não tem jeito, vai perder. Mas o meu ser interior se renova a cada dia. Eu estou me tornando mais belo a cada dia. Isso que o apóstolo Paulo diz. Eu estou me tornando mais bonito todo dia. Apesar de estar ficando mais feio, o apóstolo Paulo diz, eu estou me tornando mais bonito todo dia. Porque o que eu sou está aqui dentro. Abra comigo agora em 1 Timóteo 4, queridos. Se você se sentir bem, só se estiver lindo, maravilhoso e belo, meu irmão, você está chamando de vida algo que não é vivo. 1 Timóteo 4, verso 8. 1 Timóteo 4, 8. O exercício físico, olha a malhação, a galera aí da malhação. Eu tô nessa também, eu gosto. Mas o exercício físico, olha só, é de pouco proveito. Tem um proveito? É claro que tem. Extremamente recomendável, todos os médicos recomendam. É saudável, faça. Mas o proveito dele é limitado, é pouco. A piedade, porém, vir à igreja, ler a Bíblia, crescer no Evangelho, a piedade, porém, para tudo é proveitosa. Olha como Deus enxerga. Para tudo é proveitosa, porque tem promessa de vida presente. Você servindo a Deus tem promessa para a vida presente e da futura. Então veja, se exercita, eu não estou fazendo que não sejam bipolares, é uma coisa ou outra, não. É só que a razão de viver da pessoa não pode ser isso. Faça os seus exercícios físicos, mas faça muito mais exercícios espirituais. Desenvolva o seu exterior, fique bonito, se vista bem, por favor. Mas se vista bem aqui dentro também. Desenvolva o seu interior, leia a Bíblia, malhe o seu espírito, faça exercícios para o seu espírito. Como Pedro diz, empenhe-se para acrescentar à fé a virtude,
Acrescentem a virtude conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a fraternidade, a fraternidade o amor. Olha o desenvolvimento, olha o crescimento, olha o quanto você precisa crescer espiritualmente. Isaías 53, eu falei aqui no começo, Jesus é lindo. Vocês concordam comigo que Jesus é lindo? Amém. Mas fisicamente ele era feio. Isaías 53 diz, nós olhamos para ele e não víamos beleza alguma. Ele era alguém de quem virávamos o rosto. Veja, ele não tinha beleza alguma e a gente virava até o rosto, porque ele não era assim muito... Mas ainda assim ele era lindo, queridos, porque pelo que estava dentro. A carcaça, cuide, abençoe, seja feliz. Mas isso não pode ser a razão do seu viver. Se você não estiver, passar por algum problema, não tiver beleza, o seu ser continua intacto, você não é isso. E procure, queridos, por favor, embelezar o seu interior. Mulheres, como o apóstolo Pedro disse, qual que é o que dá valor para Deus? Um espírito dócil, um espírito tranquilo. Como eu disse, hoje as mulheres estão se desenvolvendo, tem técnicas para as mulheres ficar belíssimas. Mas acha uma mulher dócil, acha uma mulher tranquila. Fala Deus, fala Deus. Aí de novo, a mentalidade de Deus é a mentalidade do mundo. Estamos buscando ser lindas, maravilhosas e tudo, e esquecendo do Evangelho. Estamos chamando de vida o que não tem vida, e Jesus diz, você vai estar perdendo vida, chamando isso de vida. Circunstâncias não pode te dar significado. Beleza não pode te dar significado. E riquezas? Também não. Abre comigo em Mateus capítulo 6, querido. Uma historinha aqui, enquanto vocês abrem, né? Falando de beleza, como é interessante. Eu morava numa república quando eu fazia faculdade, toda semana eu ia numa banca de revistas que tinha ali perto de casa. Ia a pé de chinelão, né, estudante, bermuda, cabelo todo lascado, ia de qualquer jeito. E claro, a moça lá da banca tinha 38, 40 anos, não era idosa nem nada. Eu passava, entrava, sequer reparava em mim, né? Eu era mais um entrando. E aí fui avançando na faculdade, sempre a mesma coisa, até que eu comecei a trabalhar. Adquiri o meu carrinho, já era calça social, camisa. E aí aí de repente ela olhou assim para mim, assustou. E reparou, olhou para mim. Aí eu pensei, eu sou a mesma pessoa. É interessante como o ser humano dá valor a isso. Eu fiquei pensando no inverso. Se eu perdesse tudo, e perdesse carro, perdesse roupa, e voltasse a andar de chinelo e bermuda, eu era o mesmo, irmãos. Para Deus tudo é o mesmo, que a gente não chame isso de vida. Jesus diz, Mateus 6,19, não acumulem para vocês tesouros na terra. Isso é evangelho, queridos. Não me interessa o que se prega aí fora. Jesus diz, não acumulem para vocês tesouros na terra. Por quê? A traça e a ferrugem destroem. Os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês. Olha o que tem que ser a sua mentalidade, a mentalidade do Evangelho. Acumulem para vocês tesouros nos céus. O que você está fazendo para Deus? O que você está fazendo para a sua vida espiritual? Você está acumulando tesouros nos céus? Onde a traça e a ferrugem não destrói. Onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também está o seu coração. Verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Não tem problema algum a pessoa enriquecer, ter sucesso e tudo. Mas se você chamar isso de vida e viver em função de acumular isso, irmão, qualquer hora você pode perder tudo. Agora, quem vive para acumular tesouros nos céus, isso você nunca perde. Isso sim é vida para Deus. Em Lucas capítulo 2, Jesus diz, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. Jesus falou, cuidado, fiquem atentos, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância, de cobiça, que hoje está sendo ungida com óleo. Não, tenham cuidado com a ganância. E aí Jesus conclui, porque a vida do homem, de novo, que você chama de vida no Evangelho, olha como é a mentalidade do Evangelho, a vida do homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Não consiste. Deus não olha nada disso, queridos. Se você é bilionário, ou tem R$1, ou deve 10 mil, Deus não olha nada disso. Ele olha você. Quem é o seu caráter, quais são os seus valores, o que você tem acumulado de tesouro no céu. É isso que Deus olha. É isso que Deus olha. Certa vez, Jesus pregando, arrastando multidões atrás dele, veio uma pessoa, mestre, eu vou te seguir para onde quer que você for. Para onde quer? Quem não quer um discípulo desse? Eu vou te seguir para onde? Pode falar, mestre. Não, eu vou contigo, estou aqui porque der e vier. Mas Jesus viu o coração daquela pessoa. Só estava atrás dele por causa do sucesso que ele estava tendo, da fama dele, das multidões atrás dele. Jesus virou para ele, olha, procura seu caminho, porque o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus era absolutamente simples.
eu não tenho onde reclinar a cabeça. Lucas capítulo 8, Jesus diz, a parábola da semente. Algumas sementes caíram em terreno rochoso. E o que acontece? Essa semente é sufocada pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres da vida e não amadurecem. Não amadurece. Se a sua vida for viver em função disso, você não vai amadurecer espiritualmente, vai estar sempre com problemas em relação a isso. 1 Timóteo capítulo 6, queridos, por favor. Como eu tenho repetido, queridos, por favor, que todas as circunstâncias sejam o mais favoráveis possíveis para você. Que você seja uma pessoa que se cuide, que se embeleze, que se vista bem. Que você tenha a maior prosperidade possível, mas não chame isso de vida. Porque isso está suscetível à perda. Jesus falou, pode perder a traça, pode corroer, a sua beleza vai corroer, as circunstâncias, como é que é? A casa firmada na rocha, ficou só o sol sobre ela, a casa firmada na rocha, veio uma tempestade violenta sobre aquela casa. Mas como aquela casa não olhou para a tempestade, mas estava fincada na rocha, ela permaneceu de pé. Esse é o objetivo de Deus para a sua vida. Venha o que vier, queridos. Você está firmado na rocha. Você está fincado na rocha. Você chama de vida a rocha. Ela é o fundamento, ela é a sua vida, é Deus, é o Senhor. O mais, a gente enfrenta, a gente passa, que a gente prospere, que a gente vença, que a gente seja um sucesso. Mas se não for, continua o mesmo em Deus. O meu caráter, os meus valores, o meu amor por Deus, o que eu estou construindo lá no céu, o meu galardão, é isso que permanece. O resto, tudo aqui vai passar. Eu gosto de uma música, de uma banda que eu gosto, que diz, tudo que você construir aqui vai ser só combustível para o fogo. Vai ser só combustível. Por favor, enriqueçam, ganhem, vençam, mas tenha esse olhar do Evangelho. Tudo isso aqui é passageiro. Agora, o que é eterno é lá em cima. E esses são os grandes valores da vida. O amor, principalmente. 1 Timóteo 6, verso 6. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Isso que é lucro para Deus, queridos. A piedade com gratidão. Piedade é o quê? É bondade, o caráter, com gratidão. Pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, olha o Evangelho, queridos. Olha o Evangelho. Tendo o que comer e com o que nos vestir, estejamos com isso satisfeitos. Não fui eu que escrevi isso aqui, queridos, é o Evangelho. Porque a pessoa tem o caráter de Deus, tem gratidão, e isso é o maior lucro. Se a gente perder tudo e tiver o que comer e o que vestir, glória a Deus. Glória a Deus. Então, queridos, isso é o que o Evangelho nos ensina. E é isso que Jesus viveu. As circunstâncias para ele, cruz, perseguição, os líderes judeus, todos querendo matá-lo, circunstâncias nada favoráveis. Beleza, como falei de Isaías 53, ele não tinha. Tinha ali alguns amigos e tal, mas também uma multidão, muita gente querendo matá-lo, e ele, em termos de riqueza, não tinha. Tanto é que, na hora de pagar um imposto, o apóstolo Pedro chega para Jesus, mestre, a gente tem que pagar o imposto das 2 dracmas, e agora? Aí um olhou para o outro, o Pedro falou, mestre, eu não tenho. Jesus, eu também não tenho. Mas, mestre, o que a gente vai fazer? Não, Pedro, vai lá, joga o anzol lá, pega o peixe e abre a boca. Lá vai ter uma moeda, não lembro o quê, vai e paga o imposto para a gente. E Jesus estava reclamando, Jesus estava murmurando com Deus, estava achando que a vida dele não valia nada, não, estava andando tranquilo, glorificando a Deus, porque a vida não consiste na abundância de bens que a pessoa possui. O reino de Deus, queridos, não está ali ou acolá, o reino de Deus está dentro de você. Se você resolve andar nesse reino, a sua mentalidade tem que ser essa. O que tem valor? Qual é o teu Deus? Qual é o teu Senhor? É o dinheiro? Não, é Deus. É a beleza? Não, é o Senhor Jesus. São as circunstâncias? Não, é a minha paz que eu tenho nele, independente das circunstâncias. O desejo de Jesus é que você chame de vida o que é vida. Não chame de vida expectativas, fachadas, carcaças. Não, tudo isso que Deus te abençoe, meu amado. Mas a vida é mais do que isso. Você é mais do que isso. Quando Deus fala isso, queridos, para nós, que você é mais do que isso, olha o que Deus está dizendo. O que você vale não é pelas circunstâncias. O que você vale não é a sua beleza. Porque tem gente que é mais bonita, tem gente que é menos. O que você vale para Deus não é pesado em ouro. O que você vale para Deus é o caráter que você tem, é o amor que você tem no coração, é uma mentalidade de procurar o bem para as pessoas. Deus vê em você esses tesouros. Que a gente muda a nossa mente, queridos. E que a gente olhe de outra forma. Quando Deus olha isso, Ele está dando valor a você, não ao que você tem. Está dando valor a você, não à sua carcaça. Quando Deus fala isso, Ele está dando valor a você, ao seu nome, a quem você é. Que a felicidade que a gente tem aqui seja construída na rocha, no que tem valor. E não nessas coisas, que a traça pode roubar, que a beleza vai corroer, tudo isso vai se perder. Que a nossa vida tenha valor, porque ela se baseia no que tem valor. É por isso, queridos, que Jesus diz, quem quiser me seguir,
Quem quiser, não é obrigatório, mas quem quiser, negue isso que o mundo chama de vida. Negue isso, não é assim. Tome a sua cruz, toma a minha mentalidade, que no começo é uma cruz. É difícil, queridos, a gente pegar essa mentalidade. Essa mentalidade simples de eu tenho bondade no coração, eu tenho gratidão a Deus, isso me basta. Por isso, quando o apóstolo Paulo estava sendo atacado sob diversas circunstâncias ruins, Deus diz, a minha graça te basta. Essa cruz é difícil de pegar. Mas se você negar essa mentalidade da beleza, das circunstâncias, da riqueza e do sucesso, e fazer da razão do seu viver, o nosso Pai, que é socorro, que é escudo, que te ama, que te chama de filho, que te vai levar para a eternidade, que vai te recompensar pela sua decisão de pegar essa cruz, de pegar essa mentalidade tão revolucionária e dizer, eu tenho significado, eu tenho valor para Deus porque Deus me ama. Quando você vive isso, queridos, aí você vai estar seguindo Jesus. E não tinha onde reclinar a cabeça, não tinha beleza, não tinha sucesso, porque os líderes todos perseguiam ele. Mas você vai estar andando no Evangelho. Quem é você? Uma pergunta que eu fiz no começo. Você é filho de Deus, queridos. Esse é o seu principal título. O título da parede não é doutor, não é mestre, não é formado em X e Y, minha carreira. Você é filho de Deus. Você é imagem e semelhança de Deus. Você é herdeiro de Deus, co-herdeiro de Cristo. E você é extremamente amado e vai ser amado eternamente. Diz isso, queridos, comigo alto. Eu sou amado por Deus. Eu sou amado por Deus. No hebraico, queridos, na cultura judaica, geralmente quando a pessoa era um filho, o nome de Jesus, por exemplo, é Yeshua ben Yosef. Yeshua ben Yosef. Que é Yeshua, Jesus, Ben, de filho, e Yosef, que é José, pai dele. No céu, queridos, todos nós vamos ser chamados. No meu caso, Rômulo, Ben, Yavé. Lucélia, no céu vai ser chamado Lucélia, Ben, Yavé. Pastor Wagner vai ser chamado de Wagner, Ben, Yavé, filho de Jeová, filho de Deus. Cada um de vocês será chamado. Claro, vamos ganhar um novo nome, como o Apocalipse diz. Mas é esse nome, Ben, Yavé. Filho de Yavé. Os anjos vão olhar para você. Ele é filho de Yavé. Você é filho de Yavé. E tudo aqui do mundo, ninguém vai lembrar nada disso, das circunstâncias que você passou, você não vai lembrar, a beleza que você tinha ou não tinha, não vai lembrar, as riquezas, não vai lembrar. Servem para confortos passageiros, momentâneos e importantes. Mas há coisas muito mais profundas. Muito mais profundas. Vamos orar aqui. Senhor nosso Deus, você nos chamou para essa caminhada, para te seguir, para negar a mentalidade que o mundo nos força a viver. E a gente vive assim naturalmente, muitas vezes. Mas isso nos tira significado, nos faz sofrer terrivelmente quando a gente perde algo. Quando a gente perde algo, a gente sofre muito mais do que deveria. Porque dá um valor muito maior do que deveria essas coisas. Que a gente dê valor a sermos teus, a ter o Senhor conosco, caminharmos lado a lado contigo, de sermos noiva de Cristo, de sermos teus filhos. Nos ensina, Pai, a nos enxergar com valor, a darmos valor a quem somos, não ao que temos. Que a gente se enxergue como o Senhor nos enxerga. Que a gente se enxergue pelo que nós estamos crescendo espiritualmente, pelos valores que nós temos, pelo caráter que nós temos, pela bondade que estamos conseguindo manifestar, pelo amor que nós estamos tendo pelas pessoas ao nosso redor, pela nossa família, pelo nosso cônjuge, pelos nossos filhos. Nos ensina a ser mais cheios de amor, nos ensina a ter essa mentalidade, Senhor, de estarmos firmados na rocha. E as coisas externas, exteriores, que a gente prospere debaixo da Tua misericórdia, mas nunca chame isso de vida. Para que a gente não sofra o que tantos estão sofrendo, de depressão, de vazio extremo, de se sentir nada, de se sentir sem valor, porque essas coisas não impõem valor na pessoa, é o amor que dá valor à pessoa, e nós somos amados por Ti, Senhor. Nós somos amados pelo Senhor, queridos pelo Senhor. O maior elogio que uma pessoa pode receber é quando alguém diz, eu te amo. E é esse elogio, Igreja Batista Palavra da Graça, que Deus dá a você. Esse elogio, eu amo você. É isso que Jesus diz. É o maior elogio que qualquer um pode receber. Ainda mais de Deus. Senhor, muda a nossa mente. Nos ensina a dizer que nós não temos valor, que nós somos um fracasso, ou que nós estamos vazios. Não, todos nós temos valor. Que a gente se sinta bem. Mesmo que se só tiver só o que comer, só o que vestir. Contentamento, alegria, gratidão. Porque estamos vivos, porque vamos para a glória, porque Deus nos ama.
Que a gente não olhe para ninguém que tem pouco e dizer esse é um fracassado. Não, é um valor imenso, é um servo de Deus, é um bem-avé. Filhos de Deus.